A parada é com você, Breno Monsef. Logo mais, né? Vasco e Audax, o jogo é em Manaus, 9h15, hora de Brasília. Pra hoje, nós devemos ter um time mais ou menos titular, mais ou menos reserva. Tá até difícil de projetar o time do Vasco que vai a campo hoje, porque a gente lembra que não tem o Payet cumprindo suspensão, até veio a calhar a suspensão, porque o Payet pode descansar um pouquinho, e o Verratti, que tá se recuperando ainda da questão da costela. Ele não ia ser afastado totalmente, mas ia ficar nessa, né? Joga e se recupera um pouquinho, jogou o clássico e também aproveita aí pra ficar esses 10 dias até a próxima partida na semana que vem. Pra hoje, esboçando um time, a gente tem Léo Jardim, Pumita, Maicon, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Cocão e Praxedes, Adson, Rossi e Ryan. É um Vasco misto aí com base no que vem jogando nos últimos jogos. Mas lembrando que Kehler, Galdames e Vitor Luiz viajaram. O goleiro Kehler, que inclusive vai usar o número 13, o Vitor Luiz vai usar o 12 e o Galdames o 27. São os números aí dos novos reforços do Vasco, eles estão à disposição para logo mais. E até curioso que pegando a lista, a gente não tem um 9 e não tem um 11 hoje no elenco do Vasco, né? Será que alguém vai mais pra frente pegar esses números históricos aí? Então, pra logo mais, esse é o time. O Vasco é o Dax. O Dax é um adversário que a gente tem falado sobre ele, né? Nenhum gol no campeonato. É um time que tá brigando aí fortemente contra o rebaixamento, ou fracamente, né? Duas notícias rápidas sobre negociações, o Azevedo. Breno Lopes não vem mais, a gente falou sobre o nome dele nos últimos dias. O Vasco chegou até a conversar bem com o staff do jogador, mas o próprio Breno Lopes deu pra trás. As informações que vêm da imprensa de São Paulo é que ele vê que pode ter novas oportunidades no Palmeiras e quer ficar por lá. Duqueiroz. Tá avançada a negociação com o Duqueiroz, volante Duqueiroz. Viria por empréstimo até o fim do ano. Mais uma compensação financeira do Vasco ao Zenit. E aí tem uma terceira informação rápida. Agora o Pedro Henrique, também atacante que o Vasco está buscando a negociação, só depende do Inter para que ele venha pro Vasco também. Então o Breno Lopes não vem mais, a negociação com o Duqueiroz avançando por empréstimo e o Pedro Henrique também. Nesse momento o Vasco também negociando com nomes, enquanto disputa aí esse início de Campeonato Carioca e para logo mais um time que deve ser misto para pegar o Audax em Manaus, viu? Cara, valeu, Breno Monsef. Duqueiroz, e aí, Gabriel? Bom nome, hein? O Duqueiroz é um bom jogador de meio de campo e ele pode executar várias funções. Se você quer contar com o Duqueiroz como um primeiro volante, ele consegue exercer bem. Se você quiser soltar um pouco mais para tentar simular aquilo que o Paulinho fazia, não vejo o Duqueiroz com tanta capacidade de criação como tinha, por exemplo, o Paulinho. Mas também, assim, não dá para encontrar um jogador igual ao Paulinho. Vai tentar encontrar um jogador que tente te agregar aquela característica ou pelo menos algo próximo. Acho que o Duqueiroz é uma boa movimentação. Se o Vasco realmente conseguir chegar a um final feliz na negociação, ajudaria muito. A concorrência parece alta, né? Muitos clubes do futebol brasileiro estão interessados no jogador, mas se o Vasco conseguir um final feliz, eu acho que vai ser uma peça que agrega muito com potencial alto de titularidade. Pedro Henrique? Pedro Henrique eu gosto. Acho ele um ponta diferenciado nesse sentido porque ele tem bom arremate, ele tem um bom número de gols na carreira. Claro, não é um artilheiro, até porque nem é centroavante, mas até o Breno tá falando que o Breno Lopes não vem mais, né? Não vem. Na comparação, até gosto mais do Pedro Henrique. O Vasco negociava até, né, Breno, pra trazer os dois, no caso. Não era um ou outro. Sim, eram mas os assim, pra efeito de comparação, se eu gosto ou não, o Pedro Henrique me agrada, eu acho uma boa movimentação, criativa até. O Breno Lopes eu já acho um jogador um pouco mais normal, um pouco mais comum. No Palmeiras foi mais uma composição de elenco do que qualquer outra coisa. Eu acho que nesse momento, eu acho que já tem esses jogadores, né, pra compor elenco. Já tem o David, que chegou e não agradou tanto, já tem o Rossi. Então acho que não teria tanta necessidade. Acho que o Vasco pode, se é pra buscar um centroavante, um cara com capacidade de brigar com o Verratti, eu acho que o Vasco tem que buscar um cara um pouquinho mais pesado do que o Breno Lopes. Cara, hoje time misto, enfim, mas é contra o Audax. Sem sustos, por favor, né, Gabriel? O Vitor Audax ainda não fez um golzinho, praticamente não chuta a bola no gol. Acho que não chutou a bola no gol no campeonato inteiro, é um time muito ruim. É o principal candidato ao rebaixamento, É o principal né? candidato, tem tudo pra ser rebaixado. Então, assim, podia ser o Vasco C, D, E, F, G. Teria que vencer a equipe do Audax hoje. Tem que partir pra cima o Vascão hoje, até porque precisa dessa vitória, né? Urgentemente.